Mais do que a praga em si, a Grande Fome Irlandesa foi provocada pela intervenção estatal britânica. A Grande Fome foi um período de carestia em massa que ocorreu na Irlanda de 1845 a 1852. Durante esse período, cerca de 1 milhão de pessoas morreu e outro tanto migrou da ilha, especialmente para os Estados Unidos e o Canadá. A população do país caiu 25%. O motivo imediato da carestia foi uma praga que atacou as culturas de batata na Europa. Embora todo o continente tenha sido atingido, seus efeitos foram mais sentidos na Irlanda, porque 1/3 de sua população dependia exclusivamente da batata para sobreviver. Naquela época, a Irlanda estava sob domínio britânico e fazia parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. A maior parte das terras irlandesas pertencia a famílias inglesas ou anglo-irlandesas, protestantes, que viviam na Inglaterra. E isso foi o problema. Se você procurar o assunto naquele instrumento de propaganda esquerdista chamado Wikipedia, lerá que o impacto da praga foi exacerbado pela política econômica britânica de capitalismo laissez-faire. Nos livros escolares brasileiros, o discurso vai ser o mesmo. Foi o capitalismo malvadão o responsável pela tragédia, e a culpa do governo britânico da época foi de não ter intervindo de forma contundente para minimizar os problemas. Em 1998, o então primeiro-ministro britânico Tony Blair chegou até a pedir desculpas pelo governo do século XIX ter feito muito pouco em resposta à Grande Fome Irlandesa. Mas será que foi isso mesmo? Será que o governo britânico daquela época foi mesmo culpado de ter feito muito pouco? Claro que não, né? Na verdade, sua culpa foi de ter feito coisas demais. Se não, vejamos. Os ingleses conquistaram a Irlanda várias vezes e foram se apropriando ilegitimamente de grandes porções de terra. Os donos dessas terras tinham poderes ilimitados sobre seus domínios, apesar de muitos sequer terem colocado seus pés na Irlanda. Eles usavam agentes para administrar as propriedades. Esses agentes arrendavam as terras para os irlandeses, católicos, que cultivavam plantas e criavam animais, comprometendo-se a entregar periodicamente um certo montante aos agentes. Os incentivos eram perversos. Os donos de terra tinham uma alta preferência temporal. O objetivo era extrair o máximo que pudessem sem se preocupar com o amanhã. A habilidade dos agentes era medida pela sua capacidade de arrecadar com o que era produzido nas terras. Já os camponeses não tinham nenhum direito à terra arrendada. Eles podiam ser removidos pelos agentes ou pelos donos da terra a qualquer momento. A intensa competição pela terra resultava em aluguéis cada vez mais caros e lotes cada vez menores. O tamanho dos lotes se tornou tão pequeno que, quase sempre, apenas batatas eram viáveis. A batata era a única cultura que podia ser cultivada naquele espaço, capaz de fornecer o mínimo de calorias que os camponeses e suas famílias precisavam para sobreviver. A maior parte da receita obtida pelos agentes com a agropecuária era enviada para aquela aristocracia ausente, transferindo assim riqueza da Irlanda para a Inglaterra. Sob o domínio inglês, os irlandeses já haviam passado por várias carestias mesmo antes da Grande Fome. Em 1843, o governo britânico criou uma comissão para lidar com a questão fundiária irlandesa. Você já sabe como essas coisas funcionam, né? Quando não se quer resolver um problema, basta criar uma comissão. Dito e feito. A comissão, cujo presidente era o Conde de Devon, era composta apenas por donos de terra. Apesar disso, o problema era tão óbvio que até essa comissão fez o diagnóstico correto. O Conde de Devon relatou: seria impossível descrever adequadamente as privações pelas quais os camponeses irlandeses e suas famílias enfrentam silenciosamente. Em muitos distritos, a única fonte de alimento é a batata e a única bebida é a água. Suas casas mal os protegem do tempo ruim. Camas e cobertores são artigos de luxo. Porcos e montes de estrume são tudo o que possuem. Apesar do diagnóstico correto, nenhuma mudança efetiva veio dos trabalhos daquela comissão. Quando a praga chegou em 1845, os efeitos foram devastadores. Mas e a resposta do governo britânico? Foi de laissez-faire mesmo?
De jeito nenhum. Longe de deixar o mercado trabalhar, a Inglaterra lançou um massivo programa de intervenção estatal que consistia especialmente em empregar pessoas na construção civil. Como em todas as tentativas de se criarem empregos artificialmente, essa também não deu certo. Esse extenso sistema de obras públicas dependia de uma taxação pesada sobre a economia local. Logo, a única coisa que os oficiais ingleses faziam era desviar recursos de projetos que aumentariam a produtividade para outros que levavam a construções inúteis. Por exemplo, muitas das estradas construídas no período iam do nada ao lugar nenhum. Além disso, os salários que os irlandeses recebiam nessas empreitadas eram baixos até para os padrões locais. Eles gastavam mais calorias trabalhando nas obras do que conseguiam adquirir com o salário que recebiam. Em 1847, o governo aumentou os impostos. A concentração dos trabalhadores e os refeitórios aumentava a transmissão de doenças. A pesada taxação impedia a caridade privada dos poucos irlandeses mais abastados. Mudanças na política monetária levaram a juros maiores e dificultaram a aquisição de crédito. Tudo isso parece corroborar o que John Mitchell, um jornalista e ativista irlandês, chegou a escrever na época. Deus mandou a praga das batatas, mas os ingleses é que criaram a fome. Portanto, ao contrário do que nos dizem as máquinas de propaganda estatal, a grande fome irlandesa não foi causada por uma praga e nem foi amplificada pelo capitalismo. Assim como doenças em humanos, pragas em culturas vegetais sempre aconteceram e sempre vão acontecer. E o capitalismo, o livre mercado, passou longe da Irlanda do século XIX. Na verdade, a grande fome irlandesa foi causada pelas brutais intervenções políticas e econômicas de um dos impérios mais poderosos e agressivos que o mundo já conheceu. Os irlandeses não sofreram com um fungo e muito menos com o livre mercado, mas sim com invasões, conquistas, roubos, medidas protecionistas, programas de bem-estar social, obras públicas, regulações, impostos e inflação. O culpado, mais uma vez, foi o Leviatã.